Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 2. A cura das emoções feridas, parte 1. A cura das feridas emocionais é um processo, não algo que ocorre de uma só vez ou da noite para o dia. É algo que requer um investimento de tempo e obediência diligente às ordens de Deus. Você precisa ter em mente que, embora tenha um longo caminho a percorrer, também já percorreu uma grande parte dele. A solução é agradecer a Deus pelo progresso que você já fez e agora confiar nele para conduzi-lo à vitória final. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A cura é um processo. A sua parte é cooperar com ele, seja qual for a área que ele escolher e começar a tratar primeiro em sua vida. Se seguir sua própria agenda, logo você verá que não há unção para aquele problema, porque Deus ele não vai resolver todos os nossos problemas internos de uma vez só. Ele escolhe uma área para tratar e a gente se rende e coopera com ele. Mas se nós escolhemos, não, eu quero tratar isso aqui agora, e Deus não está querendo fazer aquilo não está querendo tratar isso naquele momento, então você vai fazer com a força do seu braço, sem poder algum. A sua parte é cooperar com o Senhor. Se seguir a sua própria agenda, não haverá unção, não haverá um favor de Deus para aquilo. Pode-se passar uma hora ou vários anos, enquanto Deus trata com cada um de nós em uma área específica de cada vez. Aí vai depender de muita coisa. Se você passou uma vida toda traumatizada, vai levar um tempo também para você ser curado. Aí depende do quanto a gente obedece, do nosso grau de obediência, o quanto a gente se expõe à palavra de Deus, o quanto que a gente busca. Tudo é de acordo com a nossa entrega. Se nós nos entregamos muito, se nós nos esvaziamos de nós podemos nos encher de Deus. É igual um copo. Quanto ele está cheio da gente, quanto mais a gente despeja o que é nosso, mais espaço tem para recebermos o que é de Deus. Como parte do processo, comece a levantar todas as manhãs e diga: Deus me ama. Aí ela contando aqui da história dela, né, que ela tinha uma autoestima muito baixa e ela pensava muito mal de si mesma. E uma das coisas que ela começou a falar foi: Deus me ama, Deus tem um propósito para a minha vida. E ela começou a ler livros sobre o amor incondicional de Deus e sobre o que Deus tinha para a vida dela. Um dos nossos problemas reais reside no fato de que, em nossa sociedade moderna instantânea, tendemos a saltar de uma coisa para outra. Passamos a esperar que tudo seja rápido e fácil. Não queremos lutar para resolver um problema até vermos uma reviravolta na situação e sabermos que tivemos vitória naquela área. Contudo, o Senhor não é assim. Ele nunca se apressa. Às vezes parece que você não está progredindo porque o Senhor está desembaraçando um nó de cada vez. Pode ser difícil, pode levar tempo, mas se você se ativer ao programa de recuperação, de reabilitação, de cura, mais cedo ou mais tarde verá a vitória e a liberdade pelas quais esperava há tanto tempo. A vitória está no pouquinho a cada dia, em comparecer todos os dias. Continue avançando. Estude a palavra de Deus e passe tempo com Ele. Apenas porque temos um nó em nossa vida não significa que somos capazes de desatá-lo sozinho. Talvez você pense: mas eu não tenho tanto problema assim não, minha infância foi tranquila, eu tive uma boa família, uma família estruturada, então eu não preciso tanto buscar a Deus. A gente não pode ter essa pretensão que, por achar é um problema pequeno, eu posso resolver por conta própria. Em tudo nós temos que pedir a orientação de Deus, a ajuda de Deus, e Deus ele vai nos capacitar a resolver aquele problema, a resolver aquela situação. Tem uma história na Bíblia que é Josué e a cidade de Ai. Josué e a galera lá tinham botado abaixo as muralhas de Jericó. Ai era uma cidade pequenininha, então ele falou: manda só uns 3.000 homens. E o que acontece? Aquela cidade pequenina botou para correr todo aquele pessoal, né, que Josué tinha mandado. Eu não lembro agora se eram 300 ou 3.000 homens que ele mandou. E o que acontece? Josué começou a chorar e foi perguntar a Deus: por que a gente sofreu essa derrota de uma cidade tão pequena? E o Senhor falou para ele: porque vocês não me consultaram. Então, da outra vez que eles foram lá, eles foram capacitados com todo o exército e eles venceram. Problemas que as pessoas manifestam. Há pessoas que foram gravemente feridas emocionalmente. Algumas pessoas acreditam que não tem valor algum, rejeitam a si mesmas e dizem o tempo todo: qual é o meu problema? O que é de errado comigo? Outras pessoas se tornam perfeccionistas. Estão sempre tentando provar seu valor e ganhar amor e aceitação através do seu desempenho. Outras são hipersensíveis. E uma coisa que
a gente percebe das pessoas hipersensíveis é que você tem que pisar em ovos com ela, que você não pode ser sincero, mesmo quando elas pedem a sua sinceridade, porque elas se machucam muito. Uma pessoa hipersensível, o que é uma pessoa hipersensível? É uma pessoa que se fere com facilidade. E essa pessoa escolhe se sentir assim, ela não luta contra isso. A boa notícia, porém, é que você também pode escolher o contrário. Quero encorajá-lo a realmente deixar a hipersensibilidade de lado. Você se sentirá muito melhor consigo mesmo e com os outros. Em resumo, estou aprendendo a não esperar que as outras pessoas supram as minhas necessidades, mas em vez disso espero que o Senhor as supra, pois Ele sabe o que é melhor para mim. É interessante observar que as pessoas que são hipersensíveis quanto ao que os outros fazem a elas, em geral são totalmente insensíveis em relação ao que elas fazem aos outros. São duas coisas e duas medidas. Muitas vezes as pessoas são hipersensíveis porque foram magoadas no passado. Quando me casei, tornei-me o tipo de pessoa que sufoca a outra. Por me terem sido negados o amor e a afeição, eu teria sufocar qualquer pessoa que demonstrasse algum tipo de afeto ou atenção para comigo. Aprendi que em um relacionamento conjugal, de amizade, seja lá do que for, mãe e filho, precisamos permitir que nosso parceiro tenha alguma liberdade que não sufoca outra pessoa. Porque alguns de nós temos um medo tão forte do que as outras pessoas pensam a nosso respeito. O motivo está no fato de termos uma autoimagem negativa. Logo a gente se apega a qualquer pessoa que demonstra a mínima educação que seja. Poxa, fulano aqui gosta de mim, me respeita, me ama, demonstra. As pessoas que têm muito medo dos outros são bons candidatos a se sujeitarem a um espírito controlador. Temos de tomar muito cuidado nessa área. Muitas vezes, as pessoas que sofrem de baixa autoestima se permitem ser controladas por alguém que promete lhes demonstrar amor ou aceitação. Elas se permitem ser manipuladas como um fantoche amarrado por fios. Tem medo de cortar os fios porque temem perder a atenção que recebe do controlador. Elas têm medo da solidão. E existem aqueles que, por causa das feridas emocionais, tornam-se controladores e manipuladores. Eu fui um deles. Deus quer curar você, Ele quer curá-lo desses sentimentos de que você não tem valor, da vergonha e do ódio por si mesmo e da rejeição a si mesmo, dos vícios, da hipersensibilidade, do medo e do esforço para ser um perfeccionista, sempre tentando agradar a Deus. Deus tem a maravilhosa capacidade de nos amar, apesar das nossas imperfeições. Ele quer nos curar dos nossos medos, fraquezas e vícios emocionais, mas para que Ele possa fazer isso, precisamos estar dispostos a ser ajudados. Esteja disposto a receber ajuda. É como diz aquela canção da Ludmilla Feber, Ainda é Tempo. Na hora o confronto dói, mas cura, receba a correção. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a cura. Vamos lá. Esteja disposto a receber ajuda. Independente de quanto possamos querer ou precisar de ajuda, nunca receberemos até que estejamos dispostos a fazer as coisas do jeito de Deus. Queremos ajuda, mas queremos que Deus faça do nosso jeito. Lutamos e brigamos com Ele, tentando fazer com que Deus faça as coisas do nosso jeito, e isso simplesmente não vai funcionar. Se não fizermos o que podemos fazer, Deus não fará o que não podemos fazer. Se fizermos o que podemos fazer, Deus fará o que não podemos fazer. É simples assim. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Obedeça a palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Agora entendi porque eu nunca havia feito qualquer progresso. Todos diziam, Deus me dirigiu para fazer isso, e eu fiz. A única diferença quando eu olhava para a vida dessas pessoas é que elas fizeram o que Ele disse e eu não. Haverá vezes em que fazer o que a palavra diz não será fácil. Momentos em que não sentiremos vontade de fazer o que Ele nos diz para fazer. Obedecer a palavra requer persistência e diligência. Não pode ser algo eventual. Não podemos simplesmente fazer isso por algum tempo para ver se funciona. Deve haver uma dedicação e um compromisso de praticar a palavra, seja qual for o resultado. Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai levar até que a palavra comece a dar fruto em sua vida. Mas eu lhe garanto que se você continuar perseverando, mais cedo ou mais tarde ele irá funcionar. O jeito de Deus funciona e não há outro jeito que funcione. É por isso que você precisa perseverar.
Peça a Deus para ajudá-lo, lhe dando o desejo de viver de acordo com a sua palavra e fazer isso independentemente do quanto seja difícil ou do quanto demore para produzir resultados em sua vida. Você quer ser curado? Você sabe que existem pessoas que realmente não querem ser curadas? Elas só querem falar sobre o problema. Às vezes as pessoas ficam viciadas em ter um problema. E esse problema passa a ser a identidade delas, a vida delas. O problema define tudo que elas pensam, dizem, fazem. Todo o ser delas está centralizado ao redor dele. Não tente usar seu problema como um meio de conseguir atenção, simpatia ou piedade, porque você vai continuar alimentando esse sentimento, essa visão de coitadinho de mim, ó céus, ó vida, ó azar, eu não presto pra nada, ninguém me vê, ninguém me ama. Então cada vez que você fala que você está sofrendo tanto para uma pessoa e você sabe que dentro de você está falando não é para procurar ajuda, mas é somente para se lamentar, você se torna essa pessoa cada vez mais frágil por dentro. Antes que possamos ficar bem, precisamos realmente querer estar bem. E antes que fiquemos bem de fato, vai doer um pouquinho, viu? Um bocado. Encarar a verdade é a chave para destrancar as portas da prisão que podem nos ter mantido cativos. A justiça de Deus. Isaías 61:7 fala: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá a alegria eterna. O versículo anterior, na versão ampliada da Bíblia, utiliza a palavra recompensa no lugar da palavra porção. Recompensa significa indenização. Assim, quando o profeta diz que o Senhor nos recompensará pela nossa vergonha, desonra e repreensão, ele quer dizer que Deus nos indenizará pelos sofrimentos que tivemos na vida. A Bíblia diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Um dos maiores erros que cometemos é tentar nos vingar, a acertar as contas, colocar os pesos na balança equilibrados, em vez de confiar em Deus para fazer isso por nós. Se tentarmos fazer isso nós mesmos, só terminaremos criando uma terrível confusão. Jesus levou a nossa punição e nós recebemos a sua herança. Nós entregamos para Ele o nosso pecado, nós recebemos dele a sua justiça. Nós entregamos para Ele as nossas doenças e recebemos dele a sua saúde. Ou seja, só vantagens. Nossos inimigos pagarão por toda traição e receberemos o dobro por tudo que perdemos e sofremos. Vale a pena esperar pela verdadeira justiça. Uma recompensa muito grande. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão na visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis 15:1. O Senhor viu a Abraão e prometeu que se ele fosse fiel e obediente, ele mesmo seria a sua grande recompensa e retribuição. Deus também vai abençoar você se você andar nos seus caminhos e confiar nele para ser a sua recompensa, a sua grande retribuição, o seu vingador. Antes de as bênçãos chegarem, tive de aprender a abrir mão e deixar Deus cuidar das circunstâncias. Se você parar de ficar irado com todas as coisas que lhe aconteceram e desistir de tentar se vingar de todos aqueles que lhe fizeram mal, o Deus da justiça compensará tudo e acertará tudo. Durante anos eu vi lamentando meu passado e todas as coisas injustas que me haviam sido feitas ao longo da vida. Durante anos eu perguntava a Deus: por que eu, Senhor? Por que eu? Estava me deixando louca com essa pergunta cheia de autopiedade. Finalmente o Senhor falou comigo e disse: Joyce, você pode ser uma pessoa cheia de pena de si mesmo ou uma pessoa poderosa. Qual das duas você quer ser? Porque nós temos que escolher se nós seremos vítimas ou se seremos vencedores. As duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo lugar. Deus está dizendo a cada um de nós hoje: se você confia em mim o suficiente para me entregar o seu passado e me deixar cuidar dele, vou compensar você por tudo. Para de tentar fazer isso sozinho, você só está piorando as coisas. Uma parte importante a deixarmos as coisas nas mãos de Deus envolve o perdão, o que discutiremos em maiores detalhes mais adiante. Se você aprender a confiar todo o seu passado ao Senhor, Ele promete retribuir àqueles que lhe causaram sofrimento, embora a maneira de Deus retribuir a eles seja diferente da maneira que imaginamos, e recompensar você duplamente pelos sofrimentos que passou. Não vale a pena abrir mão de todas as mágoas passadas por esse tipo de recompensa e restituição, porque é aquela questão.
A justiça de Deus não opera se a justiça do homem está operando, no sentido de a justiça própria. Não estou falando da justiça dos homens e tudo mais, porque é necessário ter. Mas se você quer se vingar e dar o troco na mesma moeda, pronto, aquela ali já foi a tua recompensa. Mas se você espera no Senhor, Ele é mais justo do que a justiça própria. Os dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14 fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. No caminho amplo há espaço para todo tipo de coisas carnais, como amargura, falta de perdão, ressentimento, a vingança, mas no caminho apertado só há espaço para o Espírito. Na carne é fácil tomar o caminho amplo, mas o resultado final é a destruição. É muito mais difícil tomar o caminho apertado que leva à vida. As emoções nos impulsionam a tomar o caminho mais fácil, a fazer o que nos parece bom no momento. A sabedoria nos impulsiona a tomar o caminho difícil que leva à vida. A questão é, qual deles iremos escolher? Deus quer ser bom para você. Isaías 18 fala: contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Deus está no céu esperando para ser bom com você e comigo. Ele é um Deus de misericórdia e justiça, e não de ira e punição. Ele quer equilibrar a balança da nossa vida, a fim de nos compensar por todas as mágoas e feridas que sofremos, independente de quais sejam elas. Seja qual for a sua situação, presente ou a sua experiência passada, Deus quer ser bom para com você. Ele tem um bom plano para a sua vida. Continue caminhando. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21, ou seja, a própria direção do Espírito Santo. Independente do que tenha acontecido a você ao longo da vida, ainda que você tenha sido abandonado pelo seu cônjuge, ou sofrido abuso por seus pais, ou tenha sido magoado por seus filhos ou por outras pessoas, se continuar nesse caminho estreito e deixar todo o excesso de bagagem de fora, mais cedo ou mais tarde você encontrará a paz, a alegria e a realização que procura. Precisamos continuar andando nos caminhos do Senhor e não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. A Bíblia não promete que quando fazemos o que é certo, colheremos a recompensa imediatamente, mas ela nos assegura que se continuarmos a fazer o que é certo, finalmente seremos recompensados. Enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita. O Senhor falou em Gênesis 8:22. Se continuar andando no caminho que Deus prescreveu para você, na sua palavra e pelo Espírito, tanto nesta vida quanto na eternidade, você desfrutará a recompensa de tudo que sofreu. Porque, como eu disse, o Senhor é mais justo que a justiça própria. É isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, pastor.